Somos nós quem escolhemos a Deus, ou é Deus quem nos escolhe? Às vezes a gente usa determinadas frases ou terminologias até estranhas. Por exemplo, quando eu encontrei a Jesus. Não, eu não encontrei a Jesus, ele não estava perdido. Mas quando Jesus me encontrou, eu que estava perdido. Foi ele que me achou. Não fui eu quem passei a amar a Deus, e então em resposta ao meu amor por Deus, Deus passou a me amar. Não é assim que a Bíblia diz. Ele nos amou primeiro. O meu amor por Deus é apenas um refluxo do fluxo do amor de Deus por mim. Não fui eu quem escolhi a Deus. Jesus Cristo deixou isso claro. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Agora talvez você pergunte, mas por que Deus nos escolheu? Quando Ele nos escolheu? A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Então significa que a eleição de Deus, ela é incondicional. Deus não escolheu você e a mim para a salvação porque Ele viu em nós alguma coisa que merecesse atenção. Por exemplo, algumas pessoas pensam que Deus nos predestinou, nos elegeu porque Ele previu que nós íamos crer em Jesus e então nos escolheu. Não é assim que a Bíblia ensina. Está lá escrito em Atos 13:48 que todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. Não está escrito lá que todos que creram foram destinados para a vida eterna, mas está escrito que todos quantos foram destinados para a vida eterna creram, de tal maneira que você não é eleito porque creu, você creu porque foi eleito. A fé não é a causa da eleição, a fé é consequência da eleição. Algumas pessoas pensam, bom, Deus me escolheu, me elegeu, porque Deus previu que eu ia ser santo. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, de tal maneira que a santidade não é a causa da escolha divina, a santidade é resultado da escolha divina. Outros pensam que Deus nos escolheu porque Deus olhou e previu que nós íamos praticar boas obras. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, de tal maneira que as boas obras não são a causa da nossa escolha, mas o resultado da nossa escolha. Em outras palavras, Deus não predestinou você para a salvação porque Deus olhou e falou, essa pessoa é tão boa, ela é tão piedosa, eu cometeria um grande erro se eu não escolhesse essa pessoa. Não, não é assim. Não é assim. A causa do amor de Deus por você não está em você, nem em mim. A causa do amor de Deus por nós está nele mesmo. Diz Paulo em Romanos capítulo 5, que Ele nos amou quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos. Ele nos amou com amor eterno e nos atraiu para si com cordas de amor. Então preste atenção nisso. Primeiro Deus amou você antes da fundação do mundo, e então Deus, por amor, Ele escolhe você para a salvação, de forma soberana, de forma na eternidade, de forma incondicional. Aí Paulo dá mais uma avançada e diz o seguinte: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Há dois tipos de chamados na Bíblia, um chamado externo e um chamado interno. Um chamado dirigido aos ouvidos e outro chamado dirigido ao coração. Jesus Cristo disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. O que ele quis dizer é o seguinte: as minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz e me seguem. Quando você, que foi escolhido por Deus, escuta o Evangelho,
Jesus chama você de ovelha, mesmo que você ainda não esteja no aprisco. E no momento que você ouve o Evangelho, o Espírito Santo vai lá e tira o tampão dos seus ouvidos, tira a venda dos seus olhos, vai lá dentro de você e muda as disposições íntimas da sua alma, arranca de dentro de você o seu coração de pedra e dá para você um coração de carne. Ele chama, e chama eficazmente. Jesus Cristo deixou isso claro: todos aqueles que meu Pai me dá, esses virão a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. De tal maneira que a sua e a minha salvação foi planejada por Deus, é executada por Deus e será consumada por Deus. É claro que se Ele não nos chamasse de forma eficaz, nós jamais poderíamos responder esse chamado, porque como nós estávamos? Mortos nos nossos delitos e pecados. Um morto não escuta, um morto não atende a uma voz, um morto não reage, um morto não volta para a vida por ele mesmo. Então o chamado de Deus é eficaz. Agora, a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus faz tremer o deserto. A voz de Deus, ela é irresistível. Deus chama o homem na rua, Deus chama na praça, Deus chama o homem no hospital, Deus chama o homem no estádio de futebol, Deus chama o homem no bar da esquina, Deus chama o homem dentro da sua casa, Deus chama o homem dentro da igreja. Ele chama. É a voz do Evangelho. Você leu um folheto, você escutou um hino, você escutou uma mensagem na televisão, no rádio, você estava lendo um livro, lendo um texto da Bíblia, escutando uma música, e de repente os seus olhos foram abertos, e de repente o seu coração foi tocado, e você foi chamado de forma irresistível. Deixa eu ilustrar isso. Eu estava numa segunda-feira em Vitória, no meu gabinete pastoral, e entra um senhor, de seus 30 anos, e disse assim: pastor, eu posso falar com o senhor? Eu disse, claro. Ele me disse: eu me chamo Ricardo, e eu estive aqui ontem à noite no culto, no domingo à noite. Falei, que bom, Ricardo, que você veio. Ele disse assim, mas eu não vim participar do culto. E eu perguntei, mas então, Ricardo, o que é que você veio fazer? Ele disse, eu vim roubar um carro. Como aqui na Penha, alguns carros ficam estacionados na rua, em frente ao templo, assim éramos lá. E ele disse, eu era um traficante, pastor, e eu vim roubar um carro. E eu estava olhando os carros para ver qual carro eu levaria, quando de repente uma música brota de dentro do templo, e eu fui atraído irresistivelmente por essa música.